Agora vamos para a parte que eu acho mais interessante da conversa, onde Yamato se lembra de uma outra conversa com o Ace e o Oda Sensei apronta das suas com a gente. Ele cuidadosamente omite uma parte da conversa. Da mesma forma que ele curiosamente omite frases semelhantes em outros momentos da história do One Piece. Nós já vamos falar disso. Uma parte bem curiosa, a meu ver, né, mas vamos lá. O Ace estaria se desculpando por ter falado algo que nós não sabemos o que é que ele falou, mas ele diz para Yamato que o Yamato não deve rir do que ele acabou de falar, porque é o sonho do Luffy. E aí vocês podem estar falando, mas é óbvio, o Luffy deve ter falado... Quer dizer, desculpa, o Ace deve ter falado que o Luffy diz que gostaria de ser o rei dos piratas. Esse é o mais óbvio. Mas o Oda é um sujeito que ele gosta de brincar com a gente. E ele está tornando isso tão óbvio que seria essa frase, mas tendo ao mesmo tempo cuidado de não colocar a frase em si, quando era muito mais fácil de simplesmente colocar essa em vários momentos da história, que eu acho que tem uma lebre nessa moita aí, como diz o ditado, né? Nós já vimos isso acontecendo em algumas falas similares, não só do Luffy, como também do Goldie Roger. Se nós voltarmos no flashback do Roger tentando convencer o Oden a se juntar à sua tripulação e convencer o Shirohige, o Barba Branca, a permitir que o Oden se junte à tripulação do Roger para aquela última viagem, para finalmente alcançar Laugh Tale, o Oda Sensei também omitiu uma fala do Roger, a qual nós só pudemos ver a reação do Barba Branca e a reação do Oden. O Oden estava completamente espantado e o Shirohige, o Barba Branca, deu uma risada, não uma risada fazendo descaso com o Roger, mas uma risada do tipo, como assim? Achando engraçado e surpreendente ao mesmo tempo, sabe? O Oda Sensei também omitiu isso em um momento quando mostra a infância do Luffy junto com o Ace e o Sabo. Eles estavam no topo de um penhasco falando dos seus sonhos, e quando o Luffy fala do sonho dele, que é omitido, o Ace e o Sabo na hora dão uma risada da mesma forma como eu expliquei ali da coisa do Shirohige. Só que em todas essas ocasiões o Oda omite qual é o sonho do Luffy, qual é a frase que está sendo falada que ele teria em comum com o Goldie Roger. E não apenas isso, tem mais uma pessoa que talvez nós saibamos já a identidade, que teria falado a mesma coisa. Então a minha aposta é que o que nós temos aqui é um red herring, mas nós ainda não sabemos qual seria o verdadeiro sonho do Luffy. Voltando à reação do Yamato, né? A reação dele não foi rir, foi se emocionar. Ele fica completamente carregado pela emoção do momento, porque ele diz que ele viu a mesma frase que o Ace diz que o Luffy costuma dizer, né? Que é o sonho dele. E essa mesma fala ele viu no diário do Oden sendo atribuída a uma pessoa importante do passado. Quem seria essa pessoa importante do passado? O meu entendimento dessa sequência de ações aí que está sendo falada aí pelo diário é que o Oden estaria falando de algo
referente a um poneglifo em Laugh Tale. E a pessoa, no caso, poderia ser o Joy Boy. Nós não sabemos de fato. Essa é a minha aposta. Tudo bem? Então, não entendam isso como 100% confirmado. É apenas a minha aposta no momento. Porque seria uma das poucas pessoas que nós conhecemos que poderia se encaixar aí em toda essa questão da transmissão do legado, da vontade do D, do chapéu de palha sendo passado. Porque possivelmente o chapéu de palha, a coisa toda não começou com o Roger, começou na verdade ainda há 800 anos, no século que foi apagado lá da história, né? Então vamos para a próxima cena. A próxima cena ainda é com Yamato e mostra que foi Yamato quem fez o Vivrecard do Ace. Ele entrega e explica para o Ace a respeito, de uma forma bem similar a como o Ace fez com o Luffy. Então é revelado que o Yamato ficou sabendo da morte do Ace pelo Vivrecard, que simplesmente queimou, né? Quando o Ace morreu. E algum tempo depois ele pôde ler por alguns jornais aos quais ele teve acesso por meio da tripulação do Kaido, e ele não pôde fazer nada pelo Ace. Quando ele ficou sabendo de tudo, mesmo o Vivrecard já era tarde demais. Essa parte dos flashbacks então encerra com uma citação do Oden falando que se ele morrer, os piratas poderosos que irão surgir é que vão derrotar o Kaido, né? Então, finalmente chegamos no topo de Onigashima, onde nós temos o Zoro, o Killer, o Kid e o Law. O último a chegar é o Luffy. De um lado da página nós temos esses 5, e do outro lado nós temos o Kaido e a Big Mom. Então o Kaido fala para a Big Mom: esse, apontando, né, se referindo ao Luffy, é o pivete que diz que vai ser o rei dos piratas, né? A Big Mom diz que sabe quem é ele e que foi ele que destruiu o castelo dela. E enquanto isso tudo tá rolando, o Luffy simplesmente passa andando calmamente no meio dos dois, tipo, não tô nem aí, vocês não podem fazer nada contra mim, vocês não são nada perto de mim. Ele simplesmente ignora eles, não dá a mínima atenção e anda focado no Kinemon, que está caído, todo ferido. E próximo ao Kinemon você tem os outros seguidores do Oden, né? Os outros membros do Akazaya Kunin Otoko. A maioria deles, porque nós já sabemos que teve um traidor que não está aí. Se tem alguém que está assistindo o anime que não conhece ainda essa parte do mangá, eu não vou falar quem é o traidor, eu não vou mencionar quais são os outros que estão ali ou não, para não revelar quem é o traidor, porque é algo bem bacana, apesar de que meio que já está muito evidente quem é o traidor no anime muito antes dele ser revelado. Mas ele já vai ser revelado no anime e eu não quero estragar isso para quem ainda não percebeu. Então o Luffy ele simplesmente passa tranquilão entre os dois Yonkos e olha, tem que ter bolas de aço para fazer uma coisa dessa. Kinemon então chora por ter falhado, ele pede para o Luffy salvar um ano e ele diz que ele não sabe como vai encarar o Oden no pós-vida. Não parece que o Kinemon vai morrer agora, mas ele está bem machucado. Quem está por dentro sabe o quanto os seguidores do Oden lutaram e o quão ferido eles estão. Mais uma vez, eu não vou mencionar nenhum dos outros para evitar spoilers. Mas
vamos continuar, né? A situação deles não tá fácil, tem gente muito machucada que pode sangrar até a morte aí se não receber os cuidados, né? E fica evidente que a dor do Kinemon não é só por causa dos ferimentos. Ele realmente está decepcionado com ele mesmo, mesmo sendo o melhor estrategista de todos, como quem está por dentro do mangá já sabe que o Kinemon é um cara simplesmente num nível único, né? Enfim, ele está desapontado com ele mesmo porque eles não conseguiram cumprir o papel que o Oden havia deixado, né? Que eles se colocaram na situação de carregar o destino de Wano. Mas, de certa forma, o Oden não colocou só em cima deles. O Oden já havia, como foi mencionado anteriormente pelo diário aqui nesse capítulo, o Oden mesmo já sabia que havia necessidade de piratas ajudarem os seguidores dele a derrubarem o Kaido se ele morresse, né? Mas o Kinemon e os demais, eles se importavam demais com o Oden. O Oden era tudo para eles, né? E quando vocês assistirem aí, que não conhece ainda a vida do Oden, vocês vão ver que ele era um indivíduo simplesmente fantástico e por isso que os seguidores idolatravam ele tanto, né? O Kinemon pede para o Luffy terminar o trabalho deles. É claro que o Kinemon confia no Luffy. O Kinemon já conhece o Luffy há alguns meses de viagem aí, pelo menos. E a questão de confiança no Luffy não é o problema. Não é só orgulho, é querer fazer algo em nome de alguém com quem eles se importavam muito, né? E não apenas isso, também o país a existência do país deles depende disso. Eles não puderam salvar as famílias de Wano, eles não puderam salvar o Oden. E se as coisas continuarem como estão indo, eles vão perder tudo. Não é só uma questão da vida deles. O Luffy, como sempre, fala: isso não tem problema, porque o Wano é o país dos amigos dele e é por isso que ele vai salvar o Wano e derrotar o Kaido. E eu gostaria de destacar aqui que o termo que é usado aí em japonês para esse carregar o Wano, salvar o Wano aí, carregado no sentido de carregar o Wano até o futuro, né? De salvar o Wano, é algo que foi usado já anteriormente na história em alguns outros momentos. Ou seja, faz-se uma referência a alguns outros momentos da história. Um desses momentos é quando o Luffy e os outros Straw-Hats que estavam ali no East Blue estavam em Arlong Park tentando salvar a Nami. E o segundo momento em que esse carregar é usado é no discurso do Barba Branca, o Shirohige, onde ele fala nos momentos finais dele quer dizer, eu acho que é nos momentos finais dele. Se não é nos momentos finais, é próximo disso, que ele fala que não tem nenhum navio que poderá carregar ele até a nova era dos piratas. Eu tenho quase certeza que é quando ele está para morrer, porque isso já é meio que uma despedida dele. E também pode ser visto como uma referência ao Oden ter carregado todos os seguidores dele até um momento, no momento que ele estava sendo executado. Quem não viu esse flashback ainda, quem só acompanha o anime, não vai estar entendendo muito bem do que eu estou falando agora, mas logo o anime vai chegar nisso. O Oden literalmente carregou o destino de Wano nas costas até a morte dele, e ele deixou isso não só para os seguidores dele, como para a próxima geração. E é o que nós estamos vendo agora.